Bom dia para todos os meus ouvintes. Eu cumprimento todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio poder estar mais uma vez aqui na presença do Senhor para trazer a palavra de Deus. E gostaria de estar agradecendo também cada um dos meus ouvintes que tem me seguido ali no TikTok, em outras plataformas também, como no Face, no Instagram, no YouTube. Para mim é motivo de muita alegria poder estar trazendo a palavra de Deus. E eu gostaria que vocês continuassem ouvindo a palavra do Senhor. Porque Jesus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece a verdade, que você passa a conhecer a palavra de Deus, você já passa a ser também uma nova criatura na presença de Deus. Se você quer ser feliz, quer ter alegria, quer ter paz com Cristo, aceite Jesus como o único salvador da sua alma. E eu vou estar lendo aqui no livro de Mateus, capítulo 4, e o versículo... Eu vou começar do capítulo 4 mesmo, né? Estarei lendo alguns versículos, até onde o Senhor me determinar que eu esteja lendo, que nos fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem-se em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que palavra tão forte e gloriosa que nosso Senhor Jesus Cristo respondeu para o inimigo ali, irmãos, no deserto. Nós sabemos que Jesus Cristo, quando ele foi conduzido ali ao deserto, primeiro ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Para quê? Para suportar os ataques do inimigo, para suportar as propostas do inimigo que foi feito para ele ali naquele lugar. Mas Jesus Cristo, ele suportou. Sabe por que ele suportou? Ele não caiu porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi conduzido ali, meus irmãos, cheio do Espírito Santo. E o que o Senhor me faz entender nessa palavra, peço desculpas, o que o Senhor me faz entender nessa palavra, irmãos, que nós também precisamos estar cheio do Espírito Santo para pregar essa palavra. Que nós precisamos também estar nos preparados para levar essa palavra. Para você não cair nas astúcias ciladas do inimigo. Porque se você estiver cheio da unção de Deus, você não cai não. Porque nós podemos ver o exemplo aqui que Jesus Cristo vai nos dar nessa palavra. Que nós possamos obedecer à voz do nosso Deus. Olha o inimigo como ele foi tão astuto. Ele falou para Jesus Cristo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe por que ele fez essa proposta para Jesus? Ele sabendo que Jesus Cristo ficou 40 dias e 40 noites ali, ele pensou: eu vou pedir para ele fazer, vou falar logo a primeira proposta para ele fazer essas pedras se transformarem em pão, porque quando ele vê as pedras sendo transformadas em pães, ele vai querer comer. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele tem sim todo o poder. Ele tinha sim naquele momento o poder de fazer aquelas pedras se transformarem em pão. Mas sabe por quê, meus amados, que Jesus Cristo não fez aquelas pedras se transformarem em pão? Para ele não obedecer à voz do inimigo, porque se ele tivesse feito aquelas pedras se transformarem em pão, ele estaria obedecendo à voz de Satanás. E o que o Senhor me faz entender nessa palavra é que nós não devemos obedecer à voz do inimigo, não. Quando o inimigo lançar alguma coisa, alguma seta para te jogar, fazer você obedecer, você não tem que obedecer também, não. Porque Jesus Cristo está deixando bem claro aqui que nós não temos que obedecer à voz do inimigo. Quando ele falou essa palavra: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Ele foi tão astuto. Mas Jesus Cristo não caiu no laço dele. Olha o que ele fez, outra proposta para Jesus, mais adiante ele fala: então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para tomar-se nas mãos, para que nunca tropeces com algumas pedras. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E também quando Jesus Cristo falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que Jesus falou essa palavra? Que o homem não vive só de pão. O nosso pão cotidiano, o nosso alimento é cotidiano, ele é perecível, mas esse alimento aqui não é perecível, esse alimento permanece aqui, ó, no nosso coração, no nosso entranho. Foi o que Jesus referiu nessa palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos por essa palavra, nós comemos essa palavra, nós alimentamos dessa palavra. E se eu estiver bem alimentado dessa palavra, eu vou suportar. Eu vou suportar. O inimigo não vai querer jogar laço para me derrubar, para querer me atacar, porque eu vou estar alimentado dessa palavra. E ele não vai ter poder sobre a minha vida, porque eu estou alimentado dessa palavra. Olha o que o Senhor falou para o diabo aqui no último versículo dessa palavra. Ele fala assim, o inimigo tornou mais uma vez tentar Jesus, novamente o transportou um dia para um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Olha como ele é astuto, como ele é sujo, como ele é mentiroso. Ele falou para Jesus, se ele prostrar, adorasse o Senhor, que ele daria tudo aquilo. Ele não tinha nada para dar não, porque não é dele não. Porque tudo foi feito pelo nosso Deus. O universo, o céu, a terra, o mar, foi tudo feito pela mão do nosso Deus. Então tudo é do Senhor. O diabo não tem nada não. Porque quem fez tudo foi o Senhor. Então ele foi com proposta para oferecer para Deus, sendo que não era dele. É um mentiroso, ele foi oferecer o que não era dele. Ele é mentiroso. Olha só o que aconteceu. Então Satanás, olha o que Jesus falou para ele, olha aqui. Jesus respondeu, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha só, irmãos, que maravilha. Somente ao Senhor nós devemos adorar. Somente a Ele nós devemos glorificar. Somente a Ele nós devemos louvar. Porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Agora no último versículo, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Naquele momento o inimigo foi embora, porque ele não suportou. Por isso que o Senhor fala assim, resistir o diabo que ele fugirá de vós. Vamos resistir, irmãos, resistir às tentações de Satanás, que ele vai fugir de você. Ele vai fugir, sim, cada vez que ele vier tentar nos atacar. Se nós estivermos revestidos do Espírito Santo de Deus, ele vai fugir de você. Ele não vai suportar ficar perto de você, porque o fogo do Espírito Santo queima ele. Na tua mão tem uma espada desembainhada, onde você entrar, você vai guerrear. E ali o diabo é queimado. Ele é destruído, porque no servo de Deus, nos ungidos de Deus, ele não vai tocar, não. Ele não vai tocar nos servos de Deus que tiver a unção de Deus. Amém, meus amados irmãos? E eu agradeço cada um que vai estar ouvindo essa mensagem. Eu peço desculpa que eu prolonguei um pouco essa mensagem. Eu não costumo prolongar muito, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? E aqui eu finalizo essa mensagem da parte do Senhor. Amém?